vocação é uma arma que a gente tem à nossa disposição, assim, uma ferramenta muito poderosa que nós temos. Mas uma ferramenta poderosa pode ser usada para fazer um estrago no mundo, né? Ela pode ser usada para realmente fazer mal para a sociedade. Então você imagina uma pessoa com talentos artísticos, que tem a capacidade de tocar as emoções das pessoas, mas ela não sabe fazer isso do jeito adequado, ou então ela não tem preparo psicológico para fazer isso, né? Então ela pode usar isso para o mal, ela pode usar isso de forma errônea, ou então ela pode usar isso simplesmente de forma, assim, não produtiva, né? De forma ineficiente. Então a pessoa precisa de um preparo, né? E por aí vai. Então não tem como a gente vivenciar plenamente a nossa vocação se a gente não tem um treinamento para isso. A educação, ela tinha esse papel, primeiro, ajudar a gente a descobrir qual era a nossa vocação, antes de mais nada, descobrir qual é a nossa vocação. E segundo, fazer a gente aprender a usar essa vocação de uma forma adequada, né? Então como que as pessoas sempre escrevem pra gente perguntando isso, como eu faço para descobrir o meu Dharma? Grande parte do problema dessa questão do Dharma ser algo nebuloso pra gente, da gente ter dificuldade no nosso papel no mundo, nosso lugar na existência, a missão da nossa vida, é justamente que a gente não teve uma educação que nos focou nisso, uma educação que não nos preparou para isso, né? Então, a educação na época védica, ela estava totalmente focada em você descobrir qual era o seu Dharma e em como você viver isso de forma correta. Então, a educação ela também tinha o papel de moldar o nosso caráter, né? Porque para você viver o Dharma, você precisa ter um caráter adequado, né? Então, a educação ela também tem esse papel de fazer com que a gente desenvolva determinadas qualidades que são fundamentais para a gente ter um comportamento puro, um comportamento que realmente permita que a gente seja uma ferramenta, um instrumento de Deus, que é a essência do Dharma, né? Então, características como autocontrole, como pacifismo, né? Todas essas características, né? Limpeza, conhecimento, sabedoria, honestidade, tudo isso era uma meta da educação, né? Não só que a educação tinha um papel de encher a nossa cabeça com um monte de conhecimento técnico, senão tinha o papel de reformar o nosso caráter para a gente poder viver o Dharma. Então aí a gente consegue entender a relação da educação com mesmo esse Dharma material, com esse Varna, com esse Dharma vocacional, você ir lá e cumprir o seu papel na sociedade. Por outro lado, e o Dharma espiritual, né? E só um ponto, antes de falar do Dharma espiritual. A gente falou que existiam essas escolas onde as crianças aprendiam inúmeros conhecimentos para poder realmente ir lá e viver sua vocação com esse espírito de Dharma, né? Mas uma coisa é que Takshashila, que é uma das primeiras, se não a primeira universidade do mundo, assim, reconhecido pela Unesco e tudo mais, né? Muito mais antiga do que as universidades árabes e universidades cristãs, que normalmente são consideradas as primeiras universidades do mundo. Takshashila era uma universidade védica, era uma cidade inteira voltada para a educação, né? E tinha uma estrutura muito interessante, porque tinha uma espécie de reitor dessa universidade e tinham 200 professores, né? E esses 200 professores, assim, eles tinham toda a liberdade para poder montar a sua grade, ensinar os conhecimentos da época. Então era muito interessante, porque dentro de Takshashila, dentro dessa universidade, viviam professores com concepções totalmente diferentes do mundo, com cosmovisões totalmente distintas, né? Então, existem 6 linhas dentro do conhecimento védico, então tinham adeptos dessas 6 linhas do conhecimento védico, tinham professores que eram ateus, tinham professores que eram teístas, profundamente devotados, né? Então, esse debate entre diferentes filosofias, entre diferentes visões do mundo, já existia de forma totalmente pacífica em Takshashila, né? Essa é uma das características mais interessantes das universidades, né? Que é um local de debate, um local onde, assim, você tem um ambiente totalmente favorável para ter a dialética entre ideias. As pessoas elas têm liberdade para exporem suas ideias, construírem o conhecimento junto, elas podem realmente confrontar a visão de mundo de outra pessoa, mas assim, sem ferir a outra pessoa, porque aquele é o ambiente para isso, né? Vocês dialogam, vocês botam as ideias para dialogar, ao mesmo tempo que preservam a sua coexistência pacífica, né? Então, essa característica essencial da construção do conhecimento de forma coletiva, da pesquisa, isso começou na cultura védica nessa cidade de Takshashila, para a gente ver como essa cultura védica, a cultura de onde veio o conceito de Dharma, também valorizava a educação. Tanto que o Brahmana, que era o professor,
dentro da cultura védica. Brahmana era esse intelectual, que ele era um professor tanto de vida material quanto de vida espiritual. Ele tinha um status muito interessante, que ele era como um tipo de anarquista, né? Primeiro, que ele não recebia salário para educar. Então isso fazia com que ele realmente pudesse ensinar aquilo que ele pensava, né? Ele podia, se ele visse um mau comportamento no rei, ele podia denunciar. O rei não tinha poder para punir ele só porque ele estava fazendo uma crítica política. Então olha só que interessante, uma cultura onde os educadores, onde os intelectuais podiam encontrar falhas no governo e falar isso abertamente, e o governante tinha que ser humilde para ouvir. E se ele não quisesse ouvir, ele era deposto na hora, né? Então os educadores estavam acima do líder do poder executivo, né? Imagina. Então, assim, em épocas os intelectuais não podem se expressar, onde as universidades são perseguidas, boicotadas, a gente vê como a cultura védica é um exemplo vívido do modelo que a gente tem que seguir, para a gente ver o que significa educação, né, de verdade, né? E outra é que os professores, eles eram mantidos por doações da comunidade. A comunidade tinha a obrigação de darem doações para os educadores para que eles mantivessem sua vida simples, né, humilde, pacífica, mas ao mesmo tempo eles não precisavam assim se comprometer com uma ideologia, né? Então eles estavam livres para poder, obviamente, através de lógica, do bom senso, de um critério racional, criticar quem quer que fosse. Podiam criticar as classes mais ricas, as classes politicamente mais poderosas, e estava tudo certo, eles não dependiam de ninguém e o povo tinha obrigação de manter eles, né? E eles eram tidos em mais alta conta. Era considerado o coração de toda a sociedade, os educadores, né? Então, aí a gente vê o papel da educação dentro da cultura védica. E a gente vê em inúmeros lugares a declaração de que não existe Dharma sem educação, sem a valorização dos educadores, né? Então, realmente o coração da cultura védica, o coração do Dharma, são os pedagogos, os professores, os intelectuais, os educadores, né? Agora, de uma educação para a gente cumprir o nosso Dharma espiritual. Bem, primeiro que Krishna fala na Bhagavad Gita, depois dele dar todas as suas instruções para Arjuna, ele vira e fala: olha, quem estuda a Bhagavad Gita está me adorando com a inteligência, né? Então, assim, só o fato da gente estudar a Bhagavad Gita não é que a gente está se preparando para fazer um serviço devocional, para fazer um processo de adoração a Deus. Só o fato de estudar a Bhagavad Gita já é uma adoração muito elevada a Deus. Já é esse Bhakti Yoga, já é esse processo de conexão com o divino, né? Então, só o fato de estudar a Bhagavad Gita já ilumina a gente, já desperta, em certo grau, o nosso amor por Deus, né? Então, Krishna mesmo fala isso. E depois ele diz mais, ele diz: a pessoa que vive para distribuir esse conhecimento, ele fala: essa pessoa é o meu devoto mais querido, né? Então Krishna fala: olha, todo mundo que tenta se conectar comigo, todo mundo que está tentando me servir, me adorar, é muito querido para mim, né? Mas ele fala: aquele que além de viver esse conhecimento, de praticar esse conhecimento, tenta ensinar ele para outras pessoas, que assume, né, essa tarefa, ele fala: para mim ele é o top, né? Então bota os educadores da vida espiritual assim como realmente assim, quem ele acha que está exercendo o Dharma mais elevado, né? Isso é um ponto extremamente interessante. É que quando o próprio Krishna vem a esse mundo, ele mesmo se submete ao processo de educação. Krishna mesmo aceita um mestre para poder aprender conhecimento espiritual, né? Ele tem um mestre chamado Sanjipani Muni, ele mesmo aceita um guru, né? Então ele mesmo vai receber uma educação espiritual. E mais do que isso, ele mesmo recebe uma educação, ele vai para a escola, ele aprende as matérias, ele aprende tudo, né? Então Krishna mesmo dá o exemplo. Como falar na Bhagavad Gita, no capítulo 3 do Bhagavad Gita, não precisa fazer nada, na verdade ele é Deus, mas o que ele faz para dar o exemplo, né? Então ele mesmo dá o exemplo de que temos que aceitar a educação, temos que valorizar a educação. Krishna, ele é totalmente assim humilde, né, com os professores. A gente vê na história dele assim, o quanto ele era respeitoso, cuidadoso com todas as pessoas que tinham esse dharma de serem professores, de serem educadores, né, quanto ele valorizava isso. Então ele mesmo dá esse exemplo. Em outras encarnações de Krishna ele também dá esse exemplo, tanto que em Chaitanya, que é a última encarnação de Krishna, considerada a principal encarnação de Krishna, porque é a encarnação mais misericordiosa, Krishna não só
como Chaitanya não só valoriza a educação, como ele mesmo é um educador, né? Ele na juventude, Chaitanya, ele tinha a própria escola dele de gramática, né? Ele reunia os alunos, ensinava gramática, ensinava sânscrito, né? Ensinava filosofia, tinha debates filosóficos, ensinava a arte da retórica. Ele mesmo veio como um professor, tinha a própria escolinha dele, né? E depois ele se torna um professor de vida espiritual. Ele sai pelo mundo propagando a consciência de Krishna, ensinando a forma mais fácil de alguém se conectar com Deus, que é através da meditação dos nomes de Deus. E ele mesmo atua, assim, durante essa encarnação inteira dele, como Chaitanya, ele mesmo atuou como um grande professor de vida espiritual. E mais do que isso, né, tem uma instrução que ele dá, e que está registrada na sua biografia, Chaitanya Charitamrita, e essa instrução que ele deu foi, assim, ela é expressa num verso desse livro, Chaitanya Charitamrita, que é justamente o verso que Prabhupada mais vezes repetiu em aulas desse livro, que Chaitanya fala que não só ele era um professor de vida espiritual, ele fala, mas todos aqueles que, né, todos os meus discípulos, todos aqueles que estão assim, bebendo desse conhecimento que eu revelei para o mundo, de como alguém pode se espiritualizar meditando nos nomes de Deus, meditando no mantra de Krishna, todas essas elas também, dentro das suas limitações, todas elas também têm que ser guru, todas elas têm que compartilhar esse conhecimento. Tanto que você aprendeu, você tem que ensinar, né? Assim, obviamente sem ser um hipócrita, né? Sem querer, assim, mostrar que você aprendeu algo que você não aprendeu. Isso aí destrói completamente o processo, porque uma das qualidades de um educador, segundo o próprio Krishna, é ardhava, total honestidade. Ele admite todas as suas próprias falhas, né? Ninguém pode falar em educação e não admitir suas falhas. Se ele faz isso, ele entra em contradição completa. Essa pessoa ela não tem menor autorização para, assim, falar de educação. Então, essa é característica primária, ardhava. Mas Krishna fala, né? Chaitanya fala, todo mundo, tanto aquilo que você aprendeu, por favor, repassa esse conhecimento para os outros, porque isso vai te purificar, isso vai purificar o mundo. Então Chaitanya fala que educação espiritual é aquilo que pode salvar o mundo, né? E Chaitanya, ele faz com que o seu principal discípulo, Rupa Goswami, qual é a missão que ele dá para ele? Escrever livros. Por favor, escreva livros detalhando cientificamente, minuciosamente esse conhecimento. Então Chaitanya ele mostra de forma muito clara que para ele esse processo de yoga, esse processo da vida espiritual, esse processo do Dharma, não era algo que a gente poderia fazer arbitrariamente, de forma sentimental apenas, né? Nossa, olha só, eu amo Deus. Não, amo. Mas cadê os sintomas? Cadê as características? O que eu tenho que fazer para poder combater meus defeitos? Existe um conhecimento objetivo sobre isso. Esse conhecimento é um conhecimento extremamente precioso. Ele não pode se perder num oceano assim de subjetividade. Não porque eu sinto que eu amo Deus, mas sente. Mas como isso se reflete no seu caráter, no seu comportamento? Você ama Deus, mas você trata bem os outros? Você cumpre o seu papel? Você é responsável? Quais são os defeitos que você tem agora? Nós todos temos anartas, todos temos defeitos. Como diagnosticar com precisão quais são os seus defeitos, né? E o que você tem que fazer para combatê-los? Quais são os estágios do amor a Deus? Então existe um conhecimento assim extremamente detalhado, extremamente objetivo sobre tudo isso. E ele pede para esse principal discípulo dele, esse principal representante dele, chamado Rupa Goswami, escreva livros, né? E ele pede para outros discípulos dele, escrevam livros, ajudem Rupa Goswami, escrevam livros, né? Então, Rupa Goswami escreve um livro maravilhoso que é chamado de Bhakti Rasamrita Sindhu. Existe uma tradução desse livro, assim, uma tradução com comentários, né? Que é chamado Néctar da Devoção, foi feita por Prabhupada. Então, nesse livro é detalhado, assim, de uma forma encantadora, a arte, a ciência do amor a Deus, né? Prabhupada até traduz Bhakti Yoga, né, como a ciência, ele às vezes traduz isso como a ciência do serviço devocional, a ciência da autorrealização, a ideia de uma ciência, ou seja, não uma ciência entendida no estricto senso, assim, é algo, né, que depende da descrição, da percepção empírica desse mundo, mas ciência no sentido de que existe um método para você adquirir esse conhecimento, de que esse conhecimento não é arbitrário, né? Então, Rupa, o principal representante de Chaitanya, da encarnação mais misericordiosa de Krishna, ele dedicou a sua vida a escrever muitos livros que descreveriam essa ciência do Dharma. Como a gente pode realizar esse Dharma espiritual de forma plena, né? E quem foi o principal discípulo desse Rupa Goswami? Foi um outro sábio chamado Jiva Goswami. E para que ele dedicou a sua vida? Ele dedicou a sua vida para fazer uma escola chamada Rupanuga Vidyapita. E qual era o objetivo dessa escola?
treinar as pessoas justamente no conhecimento espiritual. Não só que tinham os livros que o mestre dele escreveu, mas existia uma escola, um aparato para você aprender esse conhecimento. Por quê? Porque educação, ela é diferente de informação. Informação você pode chegar no Wikipedia, abrir um verbete e adquirir conhecimento, mas educação, ela é um processo tácito. Você depende de conviver com o educador, que no caráter dele ele reflete, né, justamente aquilo que ele está tentando ensinar para você realmente absorver o conhecimento, para você interiorizar esse conhecimento, né? Então ele construiu escolas. E esses mestres são considerados os principais mestres da nossa tradição, né? Então não existe Dharma sem educação, é bom a gente entender isso. E Prabhupada, ele era muito preocupado com isso, né? Tanto que Prabhupada, ele se preocupava tanto que a gente tivesse educação para o Dharma material quanto para o Dharma espiritual. Prabhupada, ele queria que tivessem escolas chamadas Gurukulas, né? Escolas para justamente a gente treinar crianças nesse conhecimento espiritual. E baseado nessa ideia de Gurukula, tem uma discípula de Prabhupada chamada Urmila, que ela faz um trabalho fantástico atualmente no Reino Unido. Ela tem uma escola chamada Krishnavanti, que justamente pega o que tem de melhor no currículo contemporâneo, né, no currículo das escolas, e alia a ideia do modo da bondade, que é encontrada nos Vedas, ou seja, uma educação que não é só para dar formação, mas também para fazer as crianças se sintonizarem no modo da bondade. Queria que os devotos tivessem umas universidades que ele chamava de Varnashram College. Ele chegou inclusive a dar sugestão do currículo que ele gostaria. Então Prabhupada sugeriu que os devotos tivessem universidades também, universidades alinhadas a essa ideia do Dharma. Tem um discípulo de Prabhupada chamado Rupanuga, que ele conseguiu autorização para dar um curso de extensão da Bhagavad Gita na Universidade de Buffalo, na época dele. E ele escreveu para Prabhupada todo empolgado e Prabhupada adorou. E Prabhupada falou, puxa, esse é o melhor lugar. As universidades, Prabhupada falou isso muitas vezes, as universidades são os melhores lugares para a gente falar sobre o Dharma, para a gente falar sobre Krishna, porque as pessoas educadas são as pessoas que melhor vão saber fazer isso. Não só queria falar esse conhecimento para as pessoas educadas, como ele queria que a gente fosse capaz de educar as pessoas num sistema educacional que dentro dele já tivesse embutido a ideia do Dharma, né? Então, quando Rupanuga escreve para Prabhupada falando que ele está dando um curso de extensão da Bhagavad Gita na Universidade de Buffalo, Prabhupada agradece ele muito, fala que isso é perfeito, mas Prabhupada fala mais. Prabhupada vira e fala assim, que melhor vai ser o dia que a gente tenha uma universidade inteira baseada no conceito da Bhagavad Gita, né? Então, esse é um sonho de Prabhupada. Prabhupada, inclusive, cria o Bhaktivedanta Institute, né? Um instituto de ciência, mas assim, ciência estudada de uma forma que ela possa ser inspirada e conciliada, né? Um instituto para fazer um diálogo entre assim, a cosmovisão védica, a cosmovisão do Vedanta e as descobertas assim, científicas atuais, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que se apoiam na sua fé para ter uma visão anticientífica de mundo, né? Para negar ser terraplanista, até para negar o corona, tudo mais. E às vezes a gente vê seguidores dos Vedas fazendo isso e caramba, isso é assim, ferir o coração dos Vedas, é ferir o coração do Dharma, que é negar a educação, negar a ciência, negar o conhecimento. Prabhupada queria justamente o contrário, ele criou um instituto para dialogar com a ciência. Esse era o desejo de Prabhupada, né? Então, a gente só entende que o Dharma só vai existir plenamente na nossa sociedade quando as pessoas forem educadas para viverem de acordo com o Dharma, tanto o Dharma material quanto o Dharma espiritual. Mas nós tivemos essa possibilidade de ter essa educação? Bem, viver uma educação que nos prepara para viver o nosso Dharma material nós não tivemos. Estudamos em escolas, em faculdades que podem ser até boas, tem ótimas escolas, universidades, pautado em bons valores, né? Mas, assim, que não capturam totalmente a ideia do que é o Dharma, né? Essa educação nós não tivemos. A educação espiritual até existe um esforço muito grande nesse sentido, de criar institutos, polos para ter educação espiritual. Aqui no Brasil, por exemplo, o pioneiro nisso foi Dhanvantari Swami, que é um dos grandes mestres do nosso movimento aqui no Brasil. Ele criou o seminário, né, Hare Krishna, que depois evoluiu e virou um instituto de ala adulta. Então, assim, é uma iniciativa pioneira, a iniciativa mais importante que a gente tem de educação no Dharma, educação, assim, em consciência de Krishna no Brasil, é esse projeto, né?
A gente também tenta fazer o nosso projeto, assim, que é bem mais humilde, bem mais recente, que é o IBEV, Instituto Bhaktivedanta de Estudos Védicos, né? E apesar de ser uma tentativa nova e, assim, ainda muito pequena, muito humilde, já teve muitos bons frutos, né? Então isso existe, né? Fora o esforço de muitas outras pessoas, né? Chandramukha Swami está sempre realizando cursos, agora fazendo o webinário do Bhagavata. Então essa educação espiritual a gente até consegue. A gente ainda tem um esforço muito grande nesse sentido. E a gente tem que se aproveitar disso, mas não adianta a gente esperar a gente estar totalmente educado, totalmente pronto para a gente tentar viver o Dharma. A ideia é a gente vai aprendendo e vai tentando viver, né? Como se diz por aí, a gente vai trocando o pneu da bicicleta com ela andando, né? Então, Krishna fala na Bhagavad Gita que ele dá pra gente aquilo que nos falta e preserva o que já temos, né? Então, com o que a gente já recebeu, a gente já consegue fazer algo e a gente tem que fazer esse esforço de, ao mesmo tempo, estar sempre tentando nos reciclarmos. A gente nunca deve estar satisfeito com a educação, com o conhecimento que a gente tem. A gente deve estar sempre tentando se aprimorar nesse sentido e, ao mesmo tempo, a gente já vai usando a educação que nós temos para poder fazer algo nesse mundo, né? Senão a gente vai ficar sempre estudando, sempre se educando, sempre aprimorando o nosso conhecimento e nunca praticando ele. E aí a gente vai acabar caindo no erro da vaidade, de filosofia, fazer assim, uma mudança na realidade prática. Mas o ponto que eu quero dizer é que qualquer pessoa que tenha sido beneficiado pela Bhagavad Gita, por esse conhecimento, deve seriamente, sinceramente, se preocupar, trabalhar para com que a educação a respeito, né, que é realmente assim, que o conceito de Dharma entre dentro da educação, que a gente consiga criar essas escolas, principalmente para as crianças, viverem desde a sua tenra infância uma educação focada no aprimoramento do seu caráter, no modo da bondade e na descoberta da sua vocação e em como viver essa vocação como a essência da sua vida, né? Então, temos que criar esse sistema, temos que revigorar, revitalizar, transformar a educação da nossa sociedade, introjetando nela o conhecimento a respeito do Dharma. E essa, eu acho que é a missão mais importante que a gente tem nesse momento. Então, qualquer pessoa que tem um interesse sério de ajudar nesse sentido, deveria se focar nessa grande reforma educacional. Mas mesmo para a gente entender isso, a gente tem que entender Bhagavad Gita, temos que aproveitar esse conhecimento, né? Essas pessoas que estão tentando ensinar a essência da Bhagavad Gita, temos que entender isso. Então é isso, pessoal. Temos perguntas? Temos comentários? Temos. Primeiro um comentário da Maria das Graças. Ela acha que a cultura dos Vedas é muito superior a tudo que a precedeu. Um comentário. E aí, Maria, tudo bem? Eu também acho, mas existe muita coisa interessante em outras culturas, né? A coisa mais interessante da cultura védica é que ela também dialoga e ela sabe aproveitar o que tem em outras culturas, né? Eu também acho a cultura védica assim, cultura mais refinada, mas justamente eu acho ela a cultura superior, justamente por dialogar e aproveitar o que tem melhor das outras culturas, né? Em vez de, assim, tentar sobrepujá-las, né? Tem uma pergunta da Lileshwari, que é assim: pensando nas demandas atuais... Quer ler? Quer? Vamos ler aqui a pergunta da Lileshwari. Pensando nas demandas atuais, qual você acha que seria o enfoque mais adequado para ações a curto e médio prazo? A educação de base, as gurukulas, as instituições para a formação dos devotos ou as instituições para ensino superior? Pergunta ótima, assim, essa é que eu reflito todos os dias, né? A gente sabe que as crianças são o nosso futuro, né? Assim, que a melhor coisa que a gente tem para fazer é preparar as crianças. Mas mesmo para preparar as crianças, a gente precisa de bons educadores para as crianças, né? Instituições para treinar as pessoas em conhecimento espiritual a gente já tem, né? A gente deveria aprimorá-las, né? Então, uma formação, né? Assim, um instituto que treine seriamente teólogos na cultura védica, teólogos na Bhagavad Gita, que discutam esse conhecimento assim, de forma mais minuciosa, que botem esse conhecimento para dialogar com o mundo contemporâneo, com todas as questões do mundo contemporâneo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, criar um instituto de teologia baseado na Bhagavad Gita mais forte possível, né? E incentivar as pessoas nesse sentido. Tem muitas pessoas preocupadas com isso, por exemplo, na Europa tem Yadunandana Swami, Krishna Kshetra Swami.
existe um esforço nesse sentido. Então, acho que, por exemplo, a gente aqui no Brasil deveria criar algo desse tipo. Um dos nossos sonhos com o IBEV é fazer isso, fazer o IBEV virar um instituto de teologia, assim, com cursos a nível superior, realmente pegar a teologia, estudar de uma forma extremamente profunda e dar condições de pessoas que querem imergir nesse conhecimento, querem dedicar a vida a esse conhecimento, possam fazer isso, né? Então isso também é uma coisa extremamente importante. Agora, a ideia de instituições de ensino superior, né, que permitam, assim, uma faculdade realmente, né, que permita as pessoas poderem botar o conhecimento material para dialogar com o Dharma, para dialogar com o conhecimento espiritual. Sinceramente, eu acho que isso é o passo que nós não tentamos e isso é o passo de qual todo sucesso vai vir. Assim, não tenho dúvidas assim, que isso é a coisa mais importante. Assim. Então, acho que esse esforço mesmo, né, o Instituto Bhaktivedanta tenta fazer algo nesse sentido, né? Então, apoiar o Instituto Bhaktivedanta e fazer iniciativas locais nesse sentido, para mim, é realmente o começo. Valorizar a educação, mas entender o que a educação é, porque existe um equívoco, né? Às vezes a gente vê pessoas falando sobre educação, mas entendem que educação é doutrinação, né? É só sair ensinando um monte de princípio para as pessoas. A gente vê Rupa Goswami falando sobre isso. A gente vê Rupa Goswami falando que quando a gente segue um princípio sem a gente nem entender, nem concordar seguindo esse princípio, ele fala que isso é uma das coisas que destrói a nossa cultura atual, né? Confundam educação com doutrinação, porque é justamente o contrário. Educação é certa, né? Ela nos dá autonomia para poder. Educação nunca é algo que vai castrar a nossa liberdade, né? Então, não comprem gato por lebre. Mas, enfim, voltando a esse ponto, esse tipo de diálogo com conhecimento científico, com conhecimento histórico, filosófico, pegar pessoas que sejam maduras nesse conhecimento material e que, ao mesmo tempo, tenham um ímpeto, assim, a disposição para poder entender o Dharma e botar esse conhecimento para dialogar, não tem dúvidas assim, que essa é a coisa mais importante a ser feita nesse momento. E a gente espera com o IBEV, no futuro, quer dizer, a gente já está tentando, né? E agora com o Clube do Dharma também, ajudar nesse sentido. Mas não tem dúvidas que o primeiro passo, para mim, o passo mais importante é esse. Fazer essa ponte entre filosofia, arte, ciência contemporânea com conhecimento védico. Mais uma. Outra pergunta da própria Lilei. Do Mahatma Vidura. Você não acha que a verdadeira educação começa em casa com o exemplo dos pais? Com certeza, né? Os pais são conhecidos, a mãe principalmente, ela é conhecida nos Vedas como o primeiro guru, né? Eu digo que o nosso primeiro guru é a nossa mãe. Então não tenho dúvida que bons pais são capazes de mudar o mundo, né? Mas uma coisa também relacionada com a paternidade, a maternidade, é que isso também é uma coisa bem tácita, né? Assim, uma pessoa que teve bons pais, boas mães, para ele é algo natural, assim, ser carinhoso, afetuoso com os filhos, ao mesmo tempo disciplinar os filhos de forma consciente. Uma pessoa que não teve uma boa educação assim dos pais, não teve uma boa relação com os pais, que os pais ou eram muito rígidos, muito severos, eram duros, insensíveis, ou então que os pais eram muito frouxos mesmo, assim, que né, não criaram filhos vaidosos, não souberam disciplinar os filhos, não souberam dosar as coisas. Essa pessoa ela vai ter muita dificuldade, né? Talvez por carência, talvez por falta de exemplo de fazer isso, né? E a gente sabe que a maior parte das pessoas no mundo não tiveram uma boa infância, uma boa educação que supriu elas emocionalmente, intelectualmente, né? Que não temos, não podemos contar com esses bons pais que vão dar boas educações, né? É claro, uma pessoa ela pode sempre, com a ajuda do conhecimento, se livrar do passado dela, dos fantasmas do passado. Então alguém pode realmente fazer um esforço extraordinário no sentido de conseguir ser um bom pai, mesmo que ele não tenha tido bons pais, né? Isso é possível. Mas não podemos depender disso, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, com certeza, qualquer tentativa nossa de educar alguém, uma criança, por exemplo, sem o apoio dos pais, vai meio que acabar faltando algum elemento, né? Vai carecer de algum elemento. Mas temos que tentar fazer a nossa parte, né? A gente pode ser bons pais para os nossos filhos, mas para os filhos dos outros a gente não pode ser bons pais. Pelo menos podemos ser bons professores, né? Então, é isso. Assim, com certeza, fortalecer a família, fundamental, né?
Mas podemos ajudar nesse sentido, mas não podemos ser pai dos filhos dos outros, mas podemos ser professores, né, dos filhos dos outros. Então acho que até nesse sentido, esse esforço de dialogar com o mundo contemporâneo é fundamental, né? Assim, existem muitos pedagogos, psicólogos que discutiram essas questões profundamente, né? Botar o Dharma, botar o conhecimento védico para dialogar com eles vai nos ajudar muito até a fortalecer a questão da família.